Então, a ideia hoje, ela é baseada no aprendizado desses temas que estão aí presentes, né, desdobrando e fazendo uma revisão do que foi visto até agora, ok? Então, aqui vocês têm hoje a proposta é estudarmos a análise do discurso, que vem a ser a análise do discurso, e essa análise ela ajudará, em forma de exercício, a compreendermos os diferentes tipos de discursos para o homem enquanto ser político. Então, nesse sentido, nós retomamos duas habilidades já trabalhadas nas primeiras semanas de aula, que foi a habilidade de identificar marcas do discurso filosófico, religioso e mitológico. Então, quando nós analisarmos um tema aqui, vocês vão me dizer se essa habilidade está em jogo ou não, ou se é a segunda habilidade que está em questão, que é o questionamento do papel social do Estado e das leis. Também podem ser ditas outras marcas da compreensão tanto do vídeo como do texto, curtos textos, onde vocês possam fazer o exercício da análise do discurso. Só um minuto. Stephanie. Compreendido? Então, o meio mais fácil é o chat, vocês utilizam ali para escrever, ou quem quer abrir o microfone e falar também, isso é muito importante, como um ponto de interação, né? Para iniciar, o que é a análise do discurso? Né? A análise do discurso, ela é um tema que se diferencia da análise gramatical. O que se faz na análise gramatical é um tipo de abordagem feita sobretudo pela língua portuguesa, pelos professores dessa natureza, onde as disciplinas e os temas são analisados sobre um enfoque, né? Esse enfoque, ele passa a cumprir todos os detalhes que estão previstos na ortografia e dentro dos meandros de uma língua construída historicamente. A análise do discurso, como vocês verão aí em 2 ou 3 tópicos, eu não vou ler todo esse tema, depois eu posto ele para vocês. Eu escolhi eu queria trabalhar com esse autor aqui, ó. Vocês estão vendo, o nome dele ele é um francês chamado Michel Peixot, e o tema é Semântica e Discurso, uma crítica à afirmação do óbvio. Ok? É um livro em francês, traduzido pelo Eni Pucinelli Orlandi, quinta edição, Campinas, da editora Unicamp. E o título original, Les Vérités de la Palace. Então, o texto é de 75. Olha só, o tema original é A Verdade das Palavras. E a tradução que chegou no Brasil foi Semântica e Discurso, uma crítica à afirmação do óbvio. Né? Mudança radical no título. Permitido. Vamos lá. Olha aqui. Então, como dizia, ao contrário da análise gramatical, que se concentra na estrutura das sentenças, a análise do discurso se concentra no uso amplo e geral da linguagem dentro e entre grupos específicos de pessoas. Isso é uma primeira informação já dita, né? Depois passamos para cá. A análise do discurso considera as mais diferentes formas materiais significantes, além da noção do sujeito, não o sujeito da análise sintática, sujeito predicado,
mas o ser que fala no mundo. Portanto, é um ser que tem ideologia. O que ele está querendo dizer? Essa é a nossa análise. A análise do discurso considera que não há neutralidade sequer no uso mais rotineiro de linguagem. Então, você está lendo lá o gibizinho do Chico Bento, do Maurício de Souza, inserido nas linguagens informais do Chico Bento, você encontra, obviamente, uma ideia do roteirista, do próprio Maurício de Souza e da personagem Chico Bento, que quer transpor, através da sua linguagem simples, informal, aparentemente sem intencionalidade, e ela está com uma ideologia ali. Então é impossível, né? No meu trabalho de conclusão de curso de geografia, eu estudei o comunismo e fiz remissão à lei que tramita, já 2 vezes foi negada no Congresso, que é a escola sem partido, que é uma lei que proíbe alguns temas dentro da escola, como, por exemplo, tratar de ideologias. Mas se tudo é ideológico, não tem como você não tratar de ideologias. Você não pode tratar só de um viés ideológico. Mas você tem que tratar de ideologias. Né? Todos os temas são passíveis de ideologia. Né? Muito bem. Esse texto eu vou disponibilizar para quem quiser ler depois, ele não é obrigatório, leitura obrigatória. Por quê? Olha só, ele trabalha com a ideia que as palavras mudam de sentido dependendo de quem as emprega e da posição que essa pessoa ocupa. Na análise do discurso, um elemento fundamental que determina o que pode ou não ser dito em um certo contexto. Chamamos esse elemento de forma discursiva. Né? Vou dar um exemplo para vocês aqui, logo abaixo. Aqui. Peguemos um bordão político da década de 20, do então presidente da República, Washington Luiz. Ele dizia, aspa, governar é abrir estradas. Olha só, esse bordão, né, veja, é um bordão simples. Governar é abrir estradas. Esse bordão, que se tornou lema da campanha do presidente e perdurou durante o seu governo, trazia em si uma memória discursiva, o surgimento da indústria automotiva no Brasil, sinônimo de avanço e modernidade, ao passo que a hegemonia agrícola no país se dissolvia. Então, o bordão, ele é ideológico no sentido de abrir uma grande fresta para o apoio à industrialização e menos apoio, não é, às campanhas e a todo o investimento na questão agrícola, agropecuária. Hoje você liga a TV, você vê agro é tech, agro é pop, né? Você vê esse bordão sendo falado, sendo apresentado como uma mídia max, e você vê que inversão, né? Você percebe o crescimento do investimento agrícola e hoje um pouco menos, não que não se tenha, mas o agrícola está em ascensão e o poder ou a capacidade industrial está um pouco mais em declínio, ok? Então esse texto, ele não é um texto que seja necessário, a ideia básica é, ao ouvir um texto, ao ouvir uma frase, que tipo de análise a gente pode fazer? Que tipo de tema está presente? Esse é o exercício. A gente vai ler alguns fragmentos de livro e vamos assistir 1, 2 ou 3 vídeos, e aí eu dou a palavra a vocês escreverem ou falarem o que acharem. Tudo bem? Hoje é uma aula um pouco mais dinâmica, menos eu, mais nós partilhando o tema. Então eu paro essa apresentação. Então eu volto a dizer, a primeira e grande importância de hoje é, ao ouvirmos a leitura de um texto, ao ouvirmos o discurso do indivíduo, nós conseguimos entender, primeiro, o que ele disse. Eu consigo entender o que ele está querendo comunicar.
e não só de uma forma gramatical, usando-se das estruturas da língua portuguesa. Eu consigo entender a intencionalidade do discurso, ou mais, se eu parar um pouco mais, com modo reflexivo, eu consigo compreender a intenção que está escondido no discurso, né? Então, eu separei alguns textos aqui para ler para vocês. Não podem ser textos longos, senão vocês não conseguem prestar atenção, né? E o exercício agora é de audição, depois será de visão. Vocês veem o discurso e ouvem, agora só ouvem. Mas eu vou colocar todos para vocês depois, e o primeiro exercício da próxima semana é vocês escreverem. O primeiro texto foi, porque eu vou explicar, e aí vocês complementam. Bem, tem um livro aqui, né, do Andrés Torres Queiruga. Lá pelas páginas tantas, 27, ele diz assim, então vocês prestem atenção, vamos analisar a frase. Não se pode usar a luz elétrica e o aparelho de rádio ou empregar na enfermidade os modernos meios clínicos e medicinais. Só um minuto. Eu vou fazer aula. Hoje não. Tá bom? Vou ler de novo. Não se pode usar a luz elétrica e o aparelho de rádio ou empregar na enfermidade os mesmos meios clínicos e medicinais e, ao mesmo tempo, crer no mundo dos espíritos e milagres do Novo Testamento. O Queiruga aqui, ele está citando o Bultmann, Rudolf Bultmann. A frase é do Bultmann, mas está dentro do livro do Queiruga. De modo geral, vocês... Qual é o tema dessa frase? O tema, na opinião de vocês. Não se pode usar a luz elétrica e o aparelho de rádio ou empregar na enfermidade os modernos meios clínicos e medicinais. Quer dizer, você pode fazer isso e, ao mesmo tempo, acreditar no mundo de espíritos e milagres do Novo Testamento. Alguém escreveu ali. Ariane, ciência e religião. Vocês lembram que uma das... Muito bem, Ariane, parabéns. Uma das primeiras habilidades é identificar pontualmente o discurso filosófico, religioso e mitológico. Ariane aponta ciência e religião. Ela, ou mais alguém, poderia explicar por que tem essa tensão, essa contradição entre o tema ciência e religião na frase do Bultmann? Vou acordar, galera. Vou ler de novo, enquanto vocês pensam. Não se pode usar a luz elétrica e o aparelho de rádio ou empregar na enfermidade os modernos meios clínicos e medicinais e, ao mesmo tempo, crer no mundo dos espíritos e milagres do Novo Testamento. Bem, apareceu mais uma resposta ali para a gente. A Evelyn colocou que a ciência contesta a religião e vice-versa. Vocês conseguem perceber essa palavra, usar a palavra da Evelyn, a contestação? A contestação, não se pode usar luz elétrica, aparelho de rádio. Ariane. O Bultmann fala que não é possível acreditar na ciência e na religião simultaneamente.
Ou se pode, Ariane, ou se podemos acreditar na religião e na ciência com o advento da luz elétrica, com o aparelho de rádio, com todos os meios clínicos da medicina, não se pode acreditar na religião como se acreditava antes desses meios. Concorda? Não se pode usar a luz elétrica e o aparelho de rádio ou empregar na enfermidade os modernos meios clínicos e medicinais e, ao mesmo tempo, crer no mundo de espíritos e milagres do Novo Testamento. Aqui ele está fazendo uma disjunção. Uma disjunção, ó, é ou. Ou você crê na física, na ciência moderna, ou você continua acreditando na religião, na mística da religião do Novo Testamento, cheio de espíritos e milagres. Ficou claro para todos? Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa, falar? Perfeito. A ideia é essa mesmo. Ficou claro? Obrigado, Cris. Então, não se pode usar a luz elétrica e o aparelho de rádio ou empregar todo o conhecimento medicinal do século XX e, ao mesmo tempo, acreditar no mundo de espíritos e milagres do Novo Testamento. Quer dizer, essa frase ela é ideológica? Dá para analisar ela discursivamente? Sim. Qual é a ideologia dela? Que a ciência superou a religião, que o misticismo ou a mitologia religiosa ela perdeu espaço para a empiricidade, para o crédito que a ciência demonstra. A religião fala e não demonstra. A ciência fala e demonstra. E o crédito maior, nos nossos tempos, é dado a quem prova, e não a quem só chama para crer. Então, eu vou depois postar para vocês. O livro é do Queiruga, página 27. A citação é do Rudolf Bultmann, é um teólogo. A ciência prova na prática e a religião só a teoria, com certeza. O grande imbricamento, Cris, seria no discurso, da análise do discurso da ciência, aquilo que a ciência ainda não consegue provar, né? E do qual a religião se aproveita, do ponto de vista técnico, para pregar, né? Teorizar sobre esse tema. Muito bem. Ok, vamos para o segundo tema. Leitura. Esse aqui é um pouco mais simples. Escutem. O texto é de Vajrayana. Vajrayana. Os Kama Sutra. Foi dito por alguém que não há ordem ou momento exatos entre abraço, beijo e as pressões ou arranhões com as unhas ou dedos, mas que todas essas coisas devem ser feitas, de um modo geral, antes que a união sexual se concretize. Ao passo que as pancadas e a emissão dos vários sons devem ocorrer durante a união. Vajrayana, entretanto, pensa que qualquer coisa pode ocorrer em qualquer momento, pois o amor não se incomoda com o tempo ou com a ordem. Durante o primeiro congresso, os beijos e as outras coisas acima referidas serão administrados moderadamente, não se prolongando muito e alternando-se. Nas vezes subsequentes, porém, o inverso poderá ocorrer, e a moderação não será necessária. Tais coisas poderão continuar por um longo tempo, e com o fito de excitar o amor, poderão ser feitas todas de uma vez.
Agora vem o que eu gostaria. Eu fiz um preâmbulo para ler o que eu gostaria de ler. Atenção. Os seguintes são os lugares próprios ao beijo: a testa, os olhos, as faces, a garganta, o colo, os seios, os lábios e o interior da boca. Além destes, a gente do país de Lat beija também os seguintes lugares: as virilhas, os braços e o umbigo. Mas Vachayayana julga que, apesar do beijo ser dado por essa gente nos lugares acima mencionados, como prova da intensidade de seu amor, e segundo os costumes de seu país, tal prática não é adequada a todos. No caso de uma jovem, há 3 espécies de beijos: o beijo nominal, o beijo palpitante, o beijo tocante. Outros autores escrevem 4 tipos de beijo: o beijo direto, o beijo inclinado, o beijo erguido e o beijo comprimido. Bem, quando os lábios de 2 amantes são postos em contato direto, isso é o beijo direto. Quando a cabeça dos 2 amantes estão inclinadas, uma para um lado, outro para o outro, é chamado beijo inclinado. Quando um deles ergue o rosto do outro, segurando-lhe a cabeça e o queixo, esse é o beijo erguido. E, por último, quando o lábio inferior é comprimido com muita força, chama-se beijo comprimido. Também tem o beijo grandemente comprimido. Bem, o autor, portanto, é o Vachayayana. O livro chama Os Kama Sutra. Vocês devem saber o que isso significa. E o tema é o beijo. Qual é o argumento que vocês percebem? É mais fácil essa leitura, apesar de mais longa, a compreensão dela é mais simples do que o texto anterior. Vocês sabem o que são os Kama Sutra? O Cris está rindo, então sinal que sabe. Mas esse é um livro exatamente, é o sânscrito. Eu tenho aqui o meu livro é de 1883. Exatamente. Com lições de amor e de sexo. Inclusive, por exemplo, né, ele trata da Sadarama, que são generalidades, trata da Samprayogika, trata dos abraços, da Kaniya Samprayukyataka, união dos homens e das mulheres, Braryadarkikarika, sobre a própria esposa, Paradika, sobre as esposas dos outros, Vaisika, sobre as cortesãs, e outras, né? Eu estou na... O que é um sânscrito? Cris, você citou a palavra, quer responder? Sânscrito. É uma maneira de dizer um texto que tem várias mãos e que tem uma mística sobre ela, Evelyn. Por exemplo, o Bhagavad Gita é um texto sânscrito. Outros textos do hinduísmo, das várias formas hindus, é uma linguagem também considerada a língua não mais comum, né? E também ela tem uma conotação de atribuir ao autor uma certa notoriedade. Existem sânscritos que são
proto-autorais, ou seja, o autor mesmo, né? No caso desse sânscrito da Kama Sutra, o Vachayayana, ele teria escrito o texto, ou deutero-autoral. Alguém escreveu, ou muita gente escreveu, sobre os temas e atribuiu a essa pessoa que teria em vida, se existiu, uma notoriedade. Então o texto ganha uma credibilidade histórica, né? E o sânscrito é uma forma, obviamente, de uma linguagem que não é mais corriqueira, né? Assim como no nosso tempo não é mais corriqueiro, por exemplo, o latim, que já foi uma língua oficial mundial, europeia, né? Pelo menos na Europa, enquanto não existia a, a Nova América. E o autor está tratando do beijo. Dentro do capítulo, o beijo ele é um evento que não existe uma regra. Ele, a um certo momento ele diz, o amor não se incomoda com o tempo ou com a ordem. Então, isso cai muito hoje, por exemplo, na discussão da importância, por exemplo, que se fala na sexualidade humana da tal das preliminares, que obviamente é feito com os lábios, com a boca. Então, as preliminares são importantes, sobretudo para as mulheres, né? Que o homem é muito sôfrego, né? O homem é muito, né? Muito vai para cima e aí ele acaba pulando, por exemplo, alguma parte importante da regra, né? E o texto está exatamente nos mostrando a importância do beijo, ou a importância do uso da boca e os locais adequados para criar um caminho do amor. E, obviamente que o amor se constrói, né, com elementos também químicos, né, não só físicos. O físico é um atrativo, mas os elementos químicos é que produzem na nossa mente, no corpo, a ereção, a excitação e tudo mais. Mas uma parte importante, por isso a escolha do tema, é o beijo. Então, qual é a análise do discurso sobre o beijo? A análise do discurso sobre o beijo é a categorização que o Kama Sutra dá a ele, como um evento que, não tendo uma regra e precipitando a importância do amor, ele pode ser feito numa sequência, como foi dito, né? Olhos, faces, garganta, colo, seios, lábios, interior da boca, ou virilha, braço, umbigo, etc. Eu vou, num 30 segundos, socorrer minha filha e já volto. Estou sozinho com ela aqui. Só um minutinho. Tô indo! Tô indo! Hoje vou falar de uma figura gliscroide, repugnante, o político profissional. Ele nunca está fora do poder. Para ele qualquer cargo serve. Se perde uma eleição, será ministro daquele que ganhou. Fora das câmeras, todos se abraçam, rindo do senhor que é enganado por eles. Mentem com tanta propriedade e com tanto cinismo que parecem até dizer a verdade. São atores muito bons em um filme de patifaria, onde a miséria é a verdade e a promessa é a mentira. Carreira política é a escola do sorriso falso, da postura hipócrita, das promessas não cumpridas. Hoje deputado, amanhã presidente, volta senador, indo e vindo. Isto é carreira. Ao ser eleito, entrou em um sindicato. Na verdade, o sindicato dos políticos não existe de direito, mas existe de fato. É o mais forte sindicato do país. Eu não pertenço a essa classe podre. E, exatamente por isso, eu sou diferente de todos eles.
Meu nome é Enéas. O senhor tá mutado. No chat, só para concluir o que estava sendo dito, sânscrito, né, diz de o grupo de línguas e dialetos índio-áriacos antigos do norte da Índia, assim como o Vedas, né, os Upanishads, o sânscrito clássico e os mais conhecidos. Grupo de línguas índio-áricas, antigas e modernas, que formam a maioria das línguas indo-europeias da Índia, Paquistão, Bangladesh e outros países vizinhos, e como disse o Cris, são línguas que não, assim como o latim no Ocidente, não existe mais. Mas é muito comum, né, por ser línguas clássicas, essa particularidade de se atribuir a criação, por exemplo, de algumas ideias, por exemplo, a líderes, né, a gurus, para que ele possa conduzir e ter um grau de revelação, mesmo que não dos deuses, mas uma revelação, uma áurea para libertar o homem, como é o caso do Siddhartha, né, do Buda. Esse vídeo que vocês viram aí, do Enéas, e aí? Qual é o tema? Qual a análise que vocês fazem? Só um de cada vez. Campanha política? Muito bem. Tem muito, quer dizer, tem 90% uma propaganda política. Ele está falando de alguém específico? Como o nosso tempo ele é muito escasso, né? Faltou aqui o Anticristo do Nietzsche, o Vinícius de Moraes e o neoliberalismo. Teria uma passaginha do Anel do Tocum e uma fala sobre o Leandro Carnal sobre a futilidade. Eu sou muito esperançoso em conseguir provocar, conseguir conduzir muito tema, mas não foi o caso. Então vamos assistir de novo e ver de quem que esse camarada, o Enéas, ele estava falando. Hoje vou falar de uma figura gliscroide, repugnante, um político profissional. Eu vou falar de uma figura gliscoide, repugnante, um político profissional. Vou começar de novo. Hoje vou falar de uma figura gliscroide, repugnante, um político profissional. Ele nunca está fora do poder. Ele nunca está fora do poder. Pode ser oposição ou situação, ele está lá, ganha cargo. Disputa com o outro e mesmo se perde, consegue uma vaga numa das secretarias. Está sempre embrulhado no dinheiro público. Para ele qualquer cargo serve. Se perde uma eleição, será ministro daquele que ganhou. Fora das câmeras, todos se abraçam, rindo do senhor que é enganado por eles. Mentem com tanta propriedade e com tanto cinismo que parecem até dizer a verdade. São atores muito bons em um filme de patifaria, onde a miséria é a verdade e a promessa é a mentira.
Carreira política é a escola do sorriso falso, da postura hipócrita, da... Olha que pesado, né? Carreira política é a escola do sorriso falso. Não deixa de ser, Ariane, né? O doutor Enéas, antes do Tiririca, o doutor Enéas ele já falecido, Evelyn. Ele foi, antes do Tiririca, o maior senador e o deputado federal com mais votos na história do Brasil, com 500 mil de votos, né? Aí o Tiririca teve 1 milhão, depois mais de 1 milhão. Então o Enéas, ele era de um partido que ele criou e ele sempre foi tratado como alguém muito louco, né? Na sua geração, nós mesmos jovens ríamos dele, porque ele tinha pouco tempo e aprendeu a falar desse jeito. E no final ele dizia: o meu nome é Enéas. E a gente imitava isso, não entendendo a mensagem dele. E, então, nesse vídeo, ele está falando do profissional político. Encerramos. Essa promessa. Hoje deputado, amanhã presidente, volta senador, indo e vindo. Isto é carreira. Ao ser eleito, entrou em um sindicato. Na verdade, o sindicato dos políticos não existe de direito, mas existe de fato. É o mais forte sindicato do país. Eu pertenço a essa classe podre. E, exatamente por isso, eu sou diferente de todos eles. Meu nome é Enéas. Hoje... O meu nome é Enéas. Imagina hoje, né? Vocês aí no tempo de votar. No tempo de votar, você vê um camarada desse na TV, falando desse jeito. E aí? Você votaria num sujeito desse? Né? Hoje, o acesso à informação, ao que ele está denunciando, é muito mais fácil do que 25, 30 anos atrás, quando ele disse isso. Pessoal, vou preparar esse material da análise do discurso. Isso será uma atividade na próxima semana, ok? Vocês vão assistir esse vídeo de novo, se quiserem, ler o Kama Sutra do Beijo, o texto do Queiruga, aí tem mais um texto e mais um vídeo, e aí vocês vão escrever o tema e a análise que vocês vão fazer de cada um dos temas, tá bom? Agradecer a presença de vocês, tirar nossa foto diária de cada dia. Pedinho. Vou postar a aula assim, ô Cris, eu só preciso de hoje, né? Porque ela demora para cair e tem que ver. Eu que agradeço vocês. Ai, aqui, ó. Hoje vou falar de uma. Companheiros, vou falar para você uma coisa. Não dá certo. Que isso, senhor? Estou imitando o grande Muito político. treino, hein? Muito treininho. Vou falar para vocês. Ele é. Muito bem. Obrigadão. Boa continuação de aula. Qualquer coisa, manda mensagem para a gente. Fica com Deus. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, professor. Bom dia. Tchau, Bom senhor. dia. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Mudou aqui.